Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês nessa manhã. Eu me chamo Guilherme Moroni, sou gerente de canais aqui na ArcServe e a gente vai começar então a nossa transmissão, o nosso webcast. Todos os participantes estão no modo mudo, tá? Para que a gente possa ter fluidez na apresentação. E ao final da apresentação nós vamos abrir um espaço para perguntas e respostas. E aí vocês podem interagir e enviar as suas perguntas através da caixa de perguntas aqui, o painel de perguntas, tá bom? Bom, a nossa apresentação hoje tem um foco especial na nossa oferta de appliances, né? A ArcServe tem construído o seu portfólio em soluções de software para gerenciamento on-premise, né, das rotinas de backup e proteção de dados, também com o pilar de nuvem, né? Esse sendo um pilar muito estratégico para o envio dos backups, né? Para retenção de longo prazo na nuvem, ou mesmo para que o cliente possa ter uma opção de disaster recovery totalmente baseado em nuvem, né? Para que ele consiga rodar suas cargas de trabalho, migrar as suas aplicações, né? Os seus workloads de fato para a nuvem e trabalhar a partir da nuvem, né, diante de um cenário de desastre, né, um cenário de uma necessidade maior. E também o appliance, que é uma oferta que centraliza todas as nossas funcionalidades, né, e as nossas capacidades ali em um equipamento tudo em um, né? Então é uma oferta bastante interessante, tem um apelo muito grande e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre ela hoje, tá bom? Antes de começarmos, eu gostaria de passar um pequeno overview sobre quem é a ArcServe no mundo, né? A ArcServe é uma empresa global, a matriz da ArcServe fica em Minneapolis, nos Estados Unidos, né? E nós temos presença, de fato, em todos os continentes, em todo o mundo, inclusive com algumas menções especiais. Em alguns países nós somos líderes de mercado, realmente com mais de 50% do market share, que é, por exemplo, o caso do Japão, né, onde a solução ArcServe é disparado ali, é a solução mais usada naquele país, e outros países da Ásia também, onde nós temos um apelo muito grande, tá? O Brasil também é um país bastante especial para a ArcServe, né? Aqui no Brasil nós temos a nossa matriz da América Latina, então todo o time aí, América Latina, é gerenciado através daqui, de São Paulo, né? E os nossos gerentes comerciais, o nosso time de vendas, os engenheiros técnicos e inclusive suporte técnico para o Brasil estão todos aqui concentrados, tá? A ArcServe também é muito reconhecida no mercado de data protection, né? Nós temos alguns prêmios, algumas menções honrosas. A própria VMware já nos reconheceu por 3 vezes como melhor solução para a proteção de máquinas virtuais. Nós ganhamos 4 Storage Awards, né? Que são prêmios dados aí para essa indústria, né? De storage, backup, proteção de dados e daí por diante, né? Produto do ano de cloud, né, de hospedagem e disaster recovery em cloud. Então, são vários os reconhecimentos aí da ArcServe nesse mercado de proteção de dados, tá? E qual que é a proposta da ArcServe, né? Todas as nossas tecnologias são voltadas para esse mercado, né, de backup, disaster recovery e garantia de continuidade, né, para que as empresas tenham meios de continuar os seus serviços, né, mesmo enfrentando ali um momento de adversidade, alguma parada inesperada nos serviços da TI, e ela conseguir recompor esses serviços de forma rápida e ágil, né? Então a ideia é que o cliente tenha uma suíte de produtos, que ele consiga gerenciar isso de forma unificada, onde ele consegue criar essas políticas de backup e de disaster recovery para todos os ambientes dele, não importa onde estejam, né? Então, ambiente local,
ambiente em nuvem, se o seu cliente tem máquinas físicas, máquinas virtuais, ambiente VMware, ambiente Zen Server, né, o que for, ele consegue tratar com uma mesma abordagem todos esses ambientes, né, e ele consegue ter uma abordagem mais homogênea para criar essas políticas de backup e disaster recovery dele. Por que isso é importante? Né? Porque é muito comum nós vermos os clientes com várias soluções diferentes, né? Então, esse é um desafio que os clientes têm. Entre todos os desafios ali, esse é um deles. Quando uma empresa um ambiente de TI começa a ter plataformas ali diversificadas, né, ele começa a ser obrigado a fazer muitas abordagens diferentes para garantir o backup e o disaster recovery dessas plataformas. Né? Então é muito comum a gente ver o cliente com duas ferramentas de backup, fazendo scripts de alguma aplicação específica para poder copiar esses arquivos para um outro local, para que posteriormente a ferramenta de backup vá lá e copie esses arquivos, né, para que esses arquivos entrem oficialmente na política de backup dele. Quando o cliente tem dados em nuvem, né, ele também é obrigado a fazer uma outra abordagem para proteger essas cargas de trabalho que estão na nuvem. Então é muito comum a gente ver o cliente tendo essa dificuldade, né, por causa dessa complexidade do ambiente dele. E a ideia aqui é simplificar, é fazer ele ter uma única console e conseguir proteger tudo isso. Tá? Um outro desafio que os clientes possuem é o crescimento contínuo dos dados. Né? E é muito comum que os clientes enfrentem esse desafio hoje em dia. Né? Todos eles passam por esse desafio. Então, nós ajudamos os clientes a reduzir os seus requisitos de armazenamento quando ele pensa em fazer backup, em armazenar esse histórico de dados. Né? E nós temos algumas tecnologias que ajudam o cliente com esse desafio. Tá? Um outro ponto é que o foco deixou de ser o backup. E isso já faz um tempo que os clientes eles não procuram mais uma ferramenta de backup. Né? Hoje, a solução de backup precisa ser mais um aliado da TI para que ela atinja disponibilidade contínua. Então, o cliente já tem várias soluções para isso, né? Soluções de cluster, virtualização, né? O vMotion ali das suas VMs. Então, ele tem um monte de recursos na mão para garantir disponibilidade e o backup precisa ser mais um desses recursos. Né? Então, se o seu cliente hoje não consegue te responder qual é o tempo que ele demora para restabelecer um servidor a partir do backup, né? Então ele não tem isso hoje. É uma necessidade que ele precisa corrigir, né? E alinhar para ele ter aí meios de garantir essa disponibilidade. Tá? Então isso é super importante e a ferramenta que não tem esses recursos ela está defasada de fato, tá bom? Outro ponto é a nuvem como origem dos dados e também como destino dos backups, que passou a ser muito usada, muito procurada pelos clientes, e a ferramenta de backup do cliente precisa ser bem integrável com as nuvens de mercado. Tá? Esse é outro ponto importante. E acho que por fim aqui eu vou focar bastante na unificação, porque se o cliente consegue ter um único painel, onde ele gerencia tudo isso, ele facilita as suas tarefas, facilita realmente a vida da TI e ela pode empregar o tempo dela em tarefas de fato mais produtivas, mais nobres, né? E não no backup, tarefas que vão ajudar a alinhar a TI com o negócio da empresa. Tá? Então nós ajudamos os clientes a cumprir, né? E a lidar com todos esses desafios. E existe também um outro desafio, né? A LGPD, que vai entrar em vigor aí em agosto agora, né? E o backup ele passa por essa lei, né? Um dos pontos aí que ajuda o cliente a entrar em conformidade com essa lei é a questão dos backups, né? E da proteção de dados ali, tá bom?
Então, muitos clientes possuem, inclusive, requisitos legais já dentro da sua própria vertical de atuação, que lhe obriga a armazenar os dados por 5 anos, né? A armazenar as conversas por e-mail por pelo menos 5 anos. Existem verticais que obrigam o armazenamento por 20 anos, né? Então, tudo isso começa a passar pelo backup e como que o cliente vai fazer para cumprir esses requisitos de armazenamento, né? E a ArcServe pode ajudar com isso, tá? Então, esses são os aspectos gerais da lei, né? O nosso foco aqui é que, além do cliente fazer todo esse universo, né, de modificações e de reestruturação, conscientização, ele também precisa pensar aqui nos backups para que ele esteja em conformidade com a lei, tá bom? E a ArcServe ajuda os clientes a entrar em conformidade, né? Porque eles reduzem o tempo de trabalho ali em cima do backup, eles garantem a disponibilidade de todos os dados de forma imediata, né, com os recursos da nossa ferramenta. Ele permite testes já automáticos de recuperação, então o cliente consegue apresentar um relatório para fins de auditoria, né, que atestam toda a integridade dos dados, a integridade do seu backup, que esses dados são recuperáveis, né? Então o cliente consegue garantir isso e, além do mais, ele protege os dados e todo o tráfego das informações de ponta a ponta são protegidos por criptografia, né? Então o cliente consegue, desde da movimentação dos dados até o servidor de backup, ou mesmo o envio desses backups para a nuvem, seja a nuvem da própria ArcServe ou a nuvem de terceiros, é todo feito com criptografia, né? Então, isso ajuda o cliente a lidar com esse desafio da LGPD, ok? Vamos falar um pouquinho do nosso appliance, então, e da nossa oferta, né? Para que tipo de cliente a gente consegue emplacar a venda de um appliance, né? É para todo cliente? E, de fato, quando a gente faz essa pergunta, e não sei se todos aqui no webcast já fizeram as cotações de appliance, né? É um equipamento já um pouco mais high-end, né? Não é para todos os clientes que a gente vai conseguir emplacar um appliance, né? Mas quando a gente consegue justificar para o cliente, né, toda a complexidade que ele está eliminando e os custos que são embutidos ali em outras soluções que às vezes ele não vê de imediato, né, a gente consegue talvez igualar essa conta e justificar às vezes um investimento um pouquinho maior de início, né, em um appliance, tá? Então, quando o cliente pensa, por exemplo, em criar a sua rotina de continuidade de negócios, vamos pensar num cliente montando isso do zero, né? Um cliente que não tem hoje ferramenta, não tem solução de backup e vai criar essas políticas. Então, a primeira coisa que ele vai pensar são nos sistemas essenciais da empresa, né, para fazer a recuperação de desastres. Se ele tiver algum problema, uma parada inesperada, ele conseguir se recuperar de forma imediata, né? E para esses sistemas, de uma forma geral, tá, para a maioria dos clientes, um RTO de 1 a 4 horas atende, né? Ou seja, o tempo de recuperação desses sistemas precisa ser de 1 a 4 horas. O que o cliente precisa para ele conseguir criar essas políticas, né? Então, a primeira coisa, ele vai precisar pensar em servidores, em um servidor pelo menos de backup, né? Um servidor que vai armazenar e que vai conseguir disponibilizar esses dados de forma mais rápida diante de um desastre, né? Segundo ponto, ele vai precisar de um software que gerencie todas essas ofertas, tá? E aqui a gente pode pôr qualquer solução de mercado aí, até as concorrentes da ArcServe, Vim, Veritas, né, Acronis, o que for aí que o cliente possa rodar para gerenciar e orquestrar essas políticas, né? O cliente também vai precisar de um storage para armazenar os backups. Ele vai precisar de espaço em disco, né, um storage ou discos no próprio servidor, mas ele vai precisar de uma área separada do ambiente de produção dele
para que ele consiga voltar esses dados, né, de forma rápida. Ele também vai precisar ou de um ambiente virtual separado do ambiente de produção dele, né? Então ele pode pensar num Hyper-V separado, para que se o ambiente de produção dele caia, ele consiga subir nesse ambiente secundário, né? Ou então ele ainda precisaria, como uma estratégia alternativa, né, contratar um provedor de recuperação de desastres em nuvem, né? Então ele pode contratar um MSP, um parceiro que faça esse serviço para ele, que vai manter as cargas de trabalho dele em stand-by na nuvem, né? E se ele tiver um desastre, ele consegue, então, a partir da nuvem, restabelecer os seus sistemas críticos essenciais. Então, só aqui a gente já tem aí pelo menos 4 necessidades que o cliente precisa implantar, 4 custos aí diferentes, né? Se a gente começa a pensar em sistemas secundários, né, são sistemas que podem demorar ali pelo menos 24 horas para serem restabelecidos, e aqui a gente também passa a ter outros custos envolvidos, né? Então o cliente precisaria ali de espaço de armazenamento também para esses sistemas, né? Às vezes um servidor, storage ou fita, ele precisaria também da ferramenta para gerenciar essas rotinas e precisaria também de armazenamento, talvez em nuvem, né? São dados que podem demorar 24 horas, então ele pode esperar que esses dados sejam baixados da nuvem para ser recuperados de fato nos seus servidores aí, né? Então são mais custos envolvidos, né? E se você pensar em sistemas de missão crítica, que são sistemas que não podem ter perda de dados, né? E aqui a gente começa a pensar em alta disponibilidade, aí o cliente começa a ter outros tipos de custos, né? Geralmente em soluções clusterizadas. Ele começa a pensar em cluster de SQL Server, em Oracle RAC, né? Então sistemas ali de cluster que são geralmente bem caros, né? Ou mesmo soluções de replicação de dados em geral, que vão replicar continuamente, né? Para que ele possa ali subir as aplicações de forma imediata diante de alguma necessidade. Então, você começa a ver que o cenário fica complexo, fica custoso, né, para o cliente pensar em tudo isso. E a ArcServe, ela consegue entregar todas essas necessidades aí de forma unificada com um appliance, por exemplo, né? Então, o cliente, claro, ele tem a opção de montar, né, o licenciamento por software e ele mesmo montar um servidor, instalar a ferramenta, fazer a implementação, mas ele vai ter um tempo de start muito maior quando ele compra um equipamento unificado, né? Então é só o cliente plugar no rack e começar a fazer os backups ali. Em 15 minutos ele consegue criar, configurar a primeira política dele para conseguir começar a proteção dos seus dados. E o appliance, ele centraliza todas essas rotinas. Então, se o cliente precisa de replicação contínua para criar um cenário de alta disponibilidade, né, para fazer um failover orquestrado, de forma automatizada, ele consegue com o appliance, né? Se o cliente precisa de uma recuperação de desastres, que não seja tão imediata, né, mas ainda assim importante e que seja rápida, né? Então, uma recuperação ali em questão ali de 15, 20 minutos, né? Para que ele tenha os seus ambientes, os seus servidores disponíveis novamente, o appliance também entrega, né? E o appliance também conversa com a nuvem da ArcServe e com qualquer nuvem aí, as principais nuvens de mercado que a gente também tem integração, tá? O interessante do appliance, que é um grande diferencial se a gente comparar com appliances de mercado, né, é que essa solução da ArcServe tem a capacidade de montar um ambiente de disaster recovery dentro do próprio appliance. Tá? Então o cliente consegue subir de forma imediata
os backups que ele foi realizando ao longo do tempo, né, ele consegue subir de forma imediata dentro do próprio appliance, ele virtualiza esses backups e sobe no formato de uma máquina virtual Hyper-V, né, ele sobe esses appliances. Então o cliente consegue trabalhar aí e rodar, né, as suas cargas de trabalho críticas em cima do próprio appliance. Tá? Quais tecnologias que permitem que o cliente faça essas rotinas aí de recuperação de desastres, né? O appliance ele é todo baseado no ArcServe UDP, versão 7, né? E a gente vai passar de uma forma bem rápida os principais recursos dessa ferramenta, né? Então, é uma solução, e o cliente comprando o appliance vai ter acesso a todas essas funcionalidades, né? É uma solução que permite a realização de backup sem agente para ambientes VMware, Hyper-V e Nutanix, né? Ela tem desduplicação global de dados que é feita na origem. Então, antes de trafegar os dados, eles já são desduplicados para trazer o volume reduzido, né, das informações. Tá? E é importante frisar que são blocos pequenos, blocos de 4 a 64 KB. E isso se traduz numa eficiência muito maior de desduplicação. Tá? Se a gente pensar nos concorrentes da ArcServe, né, Veritas trabalhando com blocos de 128K e Vim trabalhando com blocos de pelo menos 256K, né, daí para mais. Por padrão, acho que vem com uns 900 e alguma coisa kbytes ali na solução da Vim. Então, isso significa uma eficiência muito maior de desduplicação na nossa suíte. Tá? Além de outros recursos, né? Se a gente pensar em recovery, a gente consegue fazer o body metal recovery, ou seja, recuperar a máquina completa para hardwares diferentes ou mesmo para ambientes virtuais que sejam diferentes do original, né? Ou seja, se o cliente tem lá VMware, ele consegue sim dar um start nas VMs dele dentro de um Hyper-V. Ou se ele tinha lá uma máquina física e fez o backup dessa máquina física, ele consegue dar o start numa VM, VMware, Hyper-V, Zen Server, KVM, Nutanix. Então, ele é completamente flexível para fazer a recuperação dessas instâncias, sejam elas físicas ou virtuais. Né? A gente consegue criar máquinas virtuais instantâneas quando a gente está operando aí VMware, Hyper-V ou Nutanix, né? E se a gente falar de nuvem, para Azure e AWS, a gente também consegue fazer isso. Então, o cliente que está enviando os dados dele para Azure, ele consegue criar uma máquina virtual instantânea lá na Azure de forma imediata, né? Ou então ele consegue deixar já a VM dele replicada em standby, né? Então ele vai fazer o virtual standby lá para a Azure e vai deixar lá desligada, a instância não está sendo, não está consumindo processamento, mas os discos dela vão sendo atualizados a cada novo backup que é feito. O ArcServe replica para lá esses blocos incrementais, né? E a máquina vai estar sempre atualizada e diante de uma necessidade, de um desastre, ele consegue subir essa VM e startar, né, essa VM na nuvem. Tá? Ainda falando de nuvem, a gente tem integração com o Office 365 completo. Né? Então, se você pensar em SharePoint Online, OneDrive, Exchange Online, né? Teams, a gente consegue fazer a proteção, né, dessas plataformas do Office 365. A gente também consegue aí se integrar com Azure, AWS, né, que a gente já mencionou, né? Tanto armazenamento de objetos como armazenamento mais a quente, né? Falando aí do EBS da Amazon e realmente o armazenamento para instâncias virtuais ali da Azure, tá bom? Então a ideia é que o cliente tenha tudo isso na mão para que ele crie as políticas de backup que melhor lhe atendem, né? Usando uma console de gerenciamento unificada,
uma console web, que ele pode administrar de qualquer lugar, né? E que traga aí relatórios, que ele consiga enxergar os SLAs, se estão sendo cumpridos ou não, né? Tudo isso para facilitar a vida da TI, né? Então, assim, eu já passei aqui um geral da ferramenta, né? Eu não vou focar nas funcionalidades do ArcServe UDP, porque tem muitos webcasts já falando dessas funcionalidades, e a ideia é focar no appliance de fato, né? Então eu vou passar aqui esses slides, e se vocês tiverem alguma dúvida quanto a isso, vocês podem ficar à vontade para perguntar ao final da apresentação, tá bom? Então a ferramenta vai fazer todas as rotinas de backup por imagem, né? Sejam essas máquinas físicas ou virtuais, ela vai dar o mesmo tratamento. Você pode ter máquinas virtuais e máquinas físicas no mesmo plano de backup, a ferramenta não faz diferenciação, ela vai dar o mesmo tratamento, né? A única diferença aí é que para as máquinas físicas ele vai usar um agente para Windows ou o agente para Linux para se comunicar com essas máquinas. Agora as máquinas virtuais, falando aí de VMware, Hyper-V, Zenserver, ou desculpa, Zenserver não, o Nutanix, né? Ele não vai usar agentes, ele vai direto através das APIs para fazer o backup das máquinas virtuais sem agentes, tá? A desduplicação é global, então não importa se é máquina física ou máquina virtual, ele vai fazer o mesmo processo de desduplicação e ele atinge taxas muito boas de redução de dados, né? Por exemplo, esse é o screenshot de um de nossos clientes, né? Um cliente da área de laticínios. Ele tem lá um volume de 141 teras de dados protegidos, né? E com a desduplicação e a compressão, a ferramenta reduziu esse volume em 84%, o que resultou em somente 23 teras de espaço ocupado, né? Então, esse é o tamanho aí, né, da otimização que a ferramenta consegue entregar para o volume de dados, para o armazenamento, para ajudar o cliente a lidar com um desses desafios, né, que é o crescimento dos dados. Um outro ponto interessante é que a ferramenta só faz backup incremental, né? No dia a dia, na prática, o cliente vai eliminar aquela necessidade de uma ferramenta tradicional de backup de fazer backups completos periodicamente, né? Então, se você se deparar com um cliente aí, por exemplo, de uma solução de backup tradicional, ele vai ter essa política, ele não consegue fugir dela, é como a ferramenta funciona, né, de fazer backups incrementais e backups full semanalmente aí na maioria dos casos. Isso significa uma carga de trabalho maior sobre a TI, né? Backups mais lentos, backups que demoram muito tempo, né? E tudo isso é eliminado com essa ferramenta. Ele vai só fazer backup incremental de um volume muito reduzido de dados, porque a ferramenta vai trabalhar com a desduplicação para trazer o mínimo possível de dados que compõem aquele backup, tá? E aí as opções de recuperação que a gente já mencionou ali no início, né? A possibilidade de voltar máquinas inteiras, sejam elas físicas ou virtuais, possibilidade de replicar máquinas virtuais para outros locais, né? Ou você inicializar máquinas instantaneamente a partir do backup, né? E essa é uma possibilidade que o cliente ganha com o appliance, de inicializar direto a partir do appliance e subir essas VMs dentro do próprio appliance no formato de Hyper-V, né? Então é uma opção muito interessante, tá? Além do Assured Recovery, os testes automatizados que a ferramenta faz e a replicação contínua de dados que o cliente pode criar para aquelas aplicações mais críticas, né? Com o failover aí orquestrado e a perda de dados de praticamente zero, tá bom? Então, são todos os recursos que o cliente consegue com o appliance, né?
Os clientes que procuram o appliance, no geral, são clientes que estão buscando por simplicidade, tá? Na implementação, eles querem um tempo de implementação mais rápido, e eles querem centralizar toda essa implementação e também tudo que compõe a solução de backup, aquele slide que a gente viu no início, né? Que o cliente precisa pensar no armazenamento, no servidor, nas licenças de software, né? Seja sistema operacional, seja banco de dados e solução de backup. Ele precisa pensar em tudo isso, todos esses custos envolvidos, ele consegue centralizar esses custos em um equipamento, tudo em um, tá? E a grande vantagem para esses clientes, que também pode ser um bom argumento de vendas, é a questão de licenciamento. Ou seja, o cliente que compra o appliance, ele não vai precisar se preocupar com licenças para backup. Ele vai ter praticamente licenças infinitas para ele fazer backup do que ele quiser. Então, o cliente que tem o appliance, ele pode fazer backup de Office 365, ele pode fazer backup de servidores virtuais, servidores físicos, né? Enfim, escritórios remotos também. Então, o cliente que tem o appliance, ele vai ter licenças infinitas, né? Desde que caibam no appliance, desde que os backups estejam cabendo dentro do appliance. Né? E aí o cliente configura também a retenção que ele vê melhor proveito, né, para as políticas e para os requisitos dele. Então ele pode armazenar no appliance 1 ano, 5 anos de dados, ou ele pode armazenar somente 30 dias, né? Vai depender aí do negócio dele, das exigências do negócio dele, tá? Então é uma oferta que começa a valer a pena se o cliente enxerga por essa ótica, né, de ter licenças infinitas e poder backupear o que ele quiser, tá bom? Quando a gente pensa, então, num mercado específico de appliances, a Arcserve, de fato, está muito bem posicionada, né? A gente consegue entregar o DR no appliance, que nenhuma outra solução consegue entregar, né? Então, para as revendas que trabalham com governo, por exemplo, essa é uma funcionalidade muito legal de se falar para os clientes de governo, porque eles realmente não vão encontrar essa funcionalidade em nenhuma outra oferta do mercado, né? A Arcserve entrega hoje no Brasil suporte on-site de 4 horas, tá? Então a gente tem esse SLA de 4 horas para o suporte local, on-site, ou próximo dia útil, né, dependendo da hora da abertura do chamado, tá? Então, se não der tempo ali, dentro do horário comercial, o atendimento vai ser feito no próximo dia útil, né? A Arcserve não exige quantidade mínima para comprar appliance, você pode começar com um appliance pequeno, de fato, desduplicação na origem, capacidade de armazenamento de até 504 teras, né? Então a gente tem ali um range de atuação de 12 a 504 teras. Então, ambientes ali de 12 a 504 teras a gente consegue atender bem, tá? Essa fatia de mercado aí. E esse valor é usado aí, na verdade, estimando a capacidade de desduplicação, tá? Então, um appliance de 168 teras, que é o nosso maior, ele consegue proteger até 504 teras de volume, né? Por conta da desduplicação de dados, tá? Então, a gente está falando aí de 12 a 504, mas o espaço de fato que esses equipamentos possuem vão de 4 a 168 teras, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais dessas opções disponíveis aí, tá bom? A gente também consegue fazer expansão do equipamento. Então, o cliente que comprou ali um equipamento de 40 teras, por exemplo, ele pode crescer até 168 teras, conforme a necessidade dele vai aumentando também, né? Então, o cliente não fica ali preso naquela volumetria inicial que ele contratou.
e essa é uma característica também importante para o mercado. Além disso, se a gente pensar na integração da ferramenta, né, a forma como a ferramenta trabalha, traz uma série de benefícios para a TI. Né? Então, todo o funcionamento da solução é unificado. Né? Então, o cliente não precisa se preocupar em criar repositórios separados, em criar planos separados. Ele consegue ter uma abordagem realmente unificada para a proteção de dados dele. Né? Então, se a gente pensar só em Office 365, por exemplo, né, a gente mantém todos os benefícios da desduplicação de dados. Né? Então, aquele e-mail que é enviado com cópia para a empresa inteira, né, uma solução concorrente vai copiar todas as cópias desse e-mail. Já a ArcServe vai copiar uma única cópia, mas ela vai entender que para recuperar as caixas postais dos usuários, existem, por exemplo, 500 cópias daquele mesmo e-mail. Né? Então, esse é um benefício aí da solução. Além da criptografia, né? E de você poder fazer o backup ali para dentro do appliance ou até direto para a nuvem. Né? Se o cliente tem essa oferta contratada, ele consegue fazer o backup do Office 365 direto para a nuvem da ArcServe, sem precisar baixar os dados. Né? Ele faz cloud to cloud de forma nativa. Tá? Quando a gente pensa em Nutanix, por exemplo, né, então se você tem clientes aí pensando em migrar para o Nutanix, né, o ArcServe UDP é uma excelente oferta para esses clientes, especialmente appliance, né, porque o ideal é que ele tenha o backup fora do seu cluster, né, em um hardware separado e um hardware que permita fazer recuperação de desastres, e a gente consegue fazer isso dentro do próprio appliance. Né? Então a gente não precisa de uma interface separada para Nutanix. Né? É tudo dentro do mesmo da mesma interface, dos mesmos planos de backup para máquina física, máquina VMware. Ele consegue pôr o ambiente Nutanix também para fazer a proteção sem agentes, tá, de ambiente Nutanix. E o custo para isso, tem custo adicional? Não, não tem. Realmente, comprou o appliance, o cliente pode fazer backup do que ele quiser. Né? Então, de uma forma geral, né, é uma solução extremamente unificada para que os clientes façam os seus planos, criem os seus planos de proteção. E, inclusive, se o cliente pensa em usar a nuvem, nós temos essa oferta já pronta, né, da própria nuvem da ArcServe. Clientes hoje que têm dificuldade com suas soluções atuais. Né? O cliente que já usa ArcServe, o DP, ele dificilmente vai comprar um appliance porque ele já fez um investimento inicial no software. Né? Então é mais difícil comercializar um appliance para esses clientes. Porém, clientes que utilizam solução concorrente, eles já começam a ser uma boa, já começa a ser uma boa oferta o appliance para esses clientes. Se a gente pensar, por exemplo, em clientes que usam o backup exec, né, são clientes que geralmente têm uma carga de trabalho muito grande em cima do backup. Eles têm muitos jobs de backup para gerenciar, né? De uma forma geral, eles precisam planejar quando um job termina para poder começar o próximo, né? Tudo programado em schedule, né? E isso se torna muito complexo para a equipe de TI. Quando o cliente converte todos esses jobs, né? Todos esses objetivos que ele quer atingir com a ferramenta que ele tem hoje, se ele converte para dentro do ArcServe UDP, ele vai ter ali muito menos jobs para gerenciar, porque o ArcServe UDP trabalha com o conceito de planos de backup que basicamente automatizam todos esses jobs. Né? Então, o cliente começa a ter uma carga de trabalho muito menor para gerenciar os backups dele. Né? Sem se preocupar com licenças, com equipamento totalmente unificado. Né? Por outro lado, se a gente começa a pensar em clientes que têm o Net Backup,
eles também têm uma complexidade muito grande na solução. E se a gente colocar lado a lado a competição, falando de appliances, nós também temos aí um preço muito atrativo e funcionalidades que são bem comparáveis, né? São funcionalidades que ficam ali bem equiparadas quando a gente compara com a solução, né, concorrente aí. Então são soluções muito boas, soluções que atendem aí os clientes, mas a ArcServe tem os seus diferenciais, né, nessa oferta de appliance, tá ok? Então, por fim, esses são os modelos disponíveis na linha de appliances atual que a ArcServe disponibiliza, tá? Fatos interessantes aqui, esses primeiros 5 modelos, do 9012 até o 9096, são modelos nacionais, são produzidos no Brasil e entregues para o cliente final. Hoje, nós somos o único player no mercado de appliances que produz o appliance no Brasil e entrega com essa volumetria, com essas funcionalidades. Então, é um diferencial, tá? Isso também reflete no preço final. O preço final ficou mais barato para os clientes, tá? E para os modelos maiores, né, que são modelos aí que ainda são importados, a ArcServe criou algumas promoções para nos ajudar a comercializar esses equipamentos, tá? Quais são essas promoções? O cliente que tem a necessidade de um appliance maior, comprou o equipamento maior, ele pode escolher se ele vai ganhar outro equipamento igual, de graça, né? Ou seja, ele comprou um, ele ganha outro exatamente igual, tá? Então essa é uma oferta que ele pode escolher, ou então, como uma segunda opção, ele vai ter o mesmo espaço do appliance dele em nuvem para armazenamento dos backups, tá? Então o primeiro ano de nuvem, que é o ArcServe, né? É a nuvem da ArcServe, o cliente vai ter esse primeiro ano de graça, né? Para fazer as replicações de backup dele para a nuvem, né? E usar a nuvem da maneira que ele achar melhor aí. Então o cliente pode optar por essas duas opções para os modelos internacionais, né? Que é o 9144 até o 9504. Tá? Então esses modelos aqui estão aí com essa oferta até o dia 25 de março. Tá? A gente não tem a informação ainda de que ela vai ser prorrogada, então a princípio essa promoção vai terminar dia 25 de março, tá bom? E aqui são as configurações gerais do equipamento, né? A quantidade de memória RAM, essa memória RAM pode ser expandida para a necessidade do cliente. Os discos SSD já vêm no appliance, né? A configuração de CPU, de controladora de RAID, configuração de RAID, quantidade de gavetas, né? de disco. Então, todas essas configurações aqui a gente tem no datasheet, tá? E vocês vão receber aí esse datasheet ao final da apresentação. Bom, de uma forma geral, eu acredito que foi bem esclarecedor esse nosso tempo, tá? Eu aproveito para convidar vocês a conhecer melhor o appliance. Todos os appliances da ArcServe possuem uma opção de Partner Unit, tá? O que é o Partner Unit? Né? Qualquer um desses modelos tem essa opção. É um appliance praticamente a preço de custo para o parceiro poder usar em POCs, em demonstrações, ou até mesmo para que o parceiro possa usar em uma oferta de appliance as a service. Tá? Então você pode sim comprar um appliance a preço de praticamente de fábrica, né, de custo, e você colocar o appliance no seu cliente final como serviço, né? Inclusive existe uma política para você vender de fato esse equipamento e transferir as licenças dele para o cliente final. Tá? Nós temos essa política, é possível fazer isso.
você ainda vender esse equipamento que você comprou a preço de custo aí, e lucrar com ele, vendendo ele para o seu cliente final. Tá? Isso está dentro da nossa política, e eu posso contar um pouquinho mais sobre isso para vocês aí, em particular, enfim, os meus contatos estão à disposição, tá bom? Então eu convido vocês a conhecer o Appliance um pouquinho mais, para se familiarizar, né? E até ofertar esse equipamento para os seus clientes, pois é um equipamento realmente que encanta quando os clientes veem ele funcionando, veem as rotinas de backup acontecendo, né, de uma forma rápida e ágil. O equipamento encanta os clientes de fato, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela participação de vocês nessa manhã, e eu conto com vocês no próximo webcast. Tá? Então, nesse momento, eu vou abrir aqui o tempo para as perguntas e respostas. Quem não tem mais dúvidas, já estão liberados aí para sair, tá bom? E eu conto com a presença de vocês no próximo webcast. Obrigado a todos e tenham um bom dia. Bom, pessoal, nesse momento, então, eu vou usar o tempo para responder a essas perguntas, né? O Lucas Lima perguntou sobre a parte de alta disponibilidade, né? Como que ela é contratada? Então, o appliance, ele vem de fato com o ArcServe UDP completo, né? Porém, a parte de alta disponibilidade, ela requer uma licença adicional. Existe um add-on que o cliente contrata quando ele está comprando o appliance e ele contrata esse add-on junto, tá? E aí ele passa a ter acesso ao módulo de replicação e alta disponibilidade, tá? Então, para qualquer modelo de appliance, ele pode contratar a parte de HA, mas é sempre uma licença adicional que ele coloca na cotação, tá bom? Verificar se tem alguma outra dúvida. Legal, maravilha. Pelo jeito, acho que essa era a única dúvida, né? Muito bem, então. Encerro então aqui a sessão de perguntas e respostas. Agradeço mais uma vez a presença de todos e conto com vocês numa próxima sessão. Bom dia a todos e até logo.